Diretoria do Vitória tem acerto com o volante Willian Oliveira para a Série A do ano que vem. No vídeo de hoje, eu como torcedor do Goiás, quero trazer as principais características de jogo a respeito desse jogador, os números na atual temporada, o que o Willian Oliveira se destaca e também fica devendo em uma realidade, por exemplo, de Série A do Brasileirão. Foi sim um nome titular absoluto pelo Clube Alviverde no ano, mas eu, sendo diretor do Vitória, sendo bem sincero aqui com vocês, não faria essa contratação. Como o Willian Oliveira ele ajudou mais o Goiás durante o ano, em uma boa fase ali com o técnico português Armando Evangelista, que se o Vitória conseguir replicar esse mesmo cenário, pode ser sim uma opção interessante. Para uma Série B, acho que seria uma contratação incontestável. Para a Série A, eu buscaria um nome diferente no mercado, porém, ainda assim, acho que pode dar certo. Enfim, quero tentar explicar aqui meu raciocínio no vídeo de hoje, pontos positivos, negativos, características de jogo e os números do Willian Oliveira na atual temporada. E a proposta também é um interesse, melhor dizendo, do Vitória em um outro jogador do Goiás para o ano que vem, que acabou não tendo um final tão feliz. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir o link da HeróiBet, casa de apostas esportivas que te dá R$25 de graça para começar a apostar. Muito simples, só pegar o link na descrição, primeiro comentário fixado, registrar-se e ganhar esses R$25 de boas-vindas para começar a apostar. Também tem 125% de bônus no valor do seu primeiro depósito na HeróiBet. Com a rodada final da Série A do Campeonato Brasileiro, como por exemplo Bahia e Atlético Mineiro, essa partida na Fonte Nova muito decisiva, Goiás e América Mineiro, com a vitória do Goiás em casa pagando 2,14, Vasco e Red Bull Bragantino, com a vitória do Vasco em casa 2,03, Cruzeiro e Palmeiras com empate a 2,90, além de Cuiabá e Atlético Paranaense com empate também a 3,01. Essas e todas as outras cotações nesta reta final decisiva do Brasileirão, também os jogos do futebol europeu, você encontra na HeróiBet, o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Vai lá, faça o seu registro, essa promoção de R$25 de graça para começar a apostar é por tempo determinado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse acerto do Vitória em contar com o jogador do Goiás para a temporada de 2024, que no caso é o volante Willian Oliveira. Nessa atual temporada, 30 anos de idade, pelo Goiás, atuou 54 vezes, com um gol marcado e uma assistência, todas elas no Campeonato Goiano. Na Série A do Campeonato Brasileiro, realizou 30 jogos, sendo 27 deles como titular. Segundo informações do André Rodrigues, da rádio Band News de Goiânia, o André que acerta basicamente todas as notícias do Goiás. Eu nunca vi ele dar uma bola fora, por exemplo, sabe? Um cara que tem excelentes fontes. Esta confirmação já de um acerto, um encaminhamento com vitória, a tendência é que ele nem jogasse essas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, especialmente os dois jogos, né, já com o Goiás rebaixado, porém ainda assim foi titular e atuou 64 minutos diante do Fortaleza no último final de semana. Que eu, como torcedor do Goiás, tenho um canal também do Verdão, acho que já deu para perceber aqui pelo estúdio, né? Ele chama Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Sendo bem sincero, eu não contrataria o Willian Oliveira para uma Série A. Quer dizer que é o pior jogador do mundo, não vai dar certo de forma alguma? Não, tá? Também não serei tão extremista assim. Acho que é um jogador que no Goiás, na atual temporada, em determinados momentos, ele conseguiu sim ser um jogador útil. O que eu posso ressaltar aqui das principais características de jogo do Willian Oliveira? É um jogador que se comporta muito bem dentro de campo na parte tática, tá? Dificilmente ele perde, por exemplo, a posição, um jogador que fica perdido sem o que fazer em campo. Não, o Willian Oliveira, principalmente em jogos defensivos, né, onde você tem menos, por exemplo, a posse de bola, ele consegue sim ter um bom destaque. Além disso, eu destacaria dele a intensidade de jogo, uma boa marcação, o volante ele mais com a característica de pé de ferro, bons desarmes também, acho que o Willian Oliveira ele consegue ter uma boa recuperação ali de bola, antecipações também, e muitas das vezes ele entrava até mesmo quase como um terceiro zagueiro dentro desse elenco do Goiás, ajudando bastante nas bolas aéreas. Aí eu coloco um trunfo importante para o Willian Oliveira por conta da sua altura. 1,80 m, destro, é difícil você encontrar volantes com essa estatura que consiga também ajudar na parte defensiva. Foi muito bem também no Goiás nessa Série A, fazendo quase como uma função às vezes em jogos recuados e tudo mais, como um terceiro zagueiro. Acabou com uma mosquita que chegou na minha perna, perdão, como um terceiro zagueiro. E no Cruzeiro, no
no ano passado, ele jogando como também um titular, enfim, na conquista da Série B, ele que tem 3 Série B no seu currículo, em taças, né? Ele fez muitos gols também, em bolas paradas, enfim, acho que eu ressaltaria isso. Porém, o Willian Oliveira, ele tem muita dificuldade na saída de jogo, sabe? Aqueles toques ali pelo meio de campo. Não é um jogador com uma técnica muito apurada. Também não vai ser o pior jogador que você vai ver tecnicamente no Vitória. Não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Até para não ter uma visão distorcida aqui do jogador. Eu acho que ele tem uma dificuldade de acelerar o jogo, sabe? Um jogador que funciona muito bem para jogos muito defensivos, como por exemplo, o Vitória vai jogar com o Palmeiras fora de casa. Acho que o Willian Oliveira é uma ótima opção. Agora, por exemplo, vai ter um confronto direto no Campeonato Baiano e tudo mais, dentro de casa, aí não. Aí o Willian Oliveira ele fica sem função dentro do time. É igual, por exemplo, nesse ano, no Campeonato Goiano, sendo bem sincero, eu acompanho todos os jogos do Goiás, não pego marcação com nenhum jogador, nada disso. Eu quero avaliar o que o cara faz dentro de campo. Eu não consegui enxergar o que o Willian Oliveira fazia no meio de campo do Goiás, sabe? Um cara que a bola não chegava por ali, por exemplo, que o Goiás ele ficava mais com a posse de bola, ele não tinha qualidade para chegar à frente, como por exemplo uma finalização de fora da área, não espere isso do Willian Oliveira, não era um cara para dar, por exemplo, um passe final e ficava meio sem nexo. O que o Willian Oliveira está fazendo nesse meio de campo do Goiás? Ele ficava quase ali junto com os zagueiros, enfim, em jogos defensivos, jogos mais fáceis, né? Em jogos ofensivos, por exemplo, do Vitória, acho que o Willian Oliveira dificilmente conseguirá se destacar. Porém, além disso, né, ainda para falar aqui dos pontos negativos, às vezes ele começa o jogo muito desconcentrado. Dessa dificuldade, passe e tudo mais, é característica do Willian Oliveira. Eu acho que ele tem uma boa inversão de jogo, bons lançamentos e tudo mais, ele consegue às vezes desafogar o time muito bem. Em alguns jogos, ele começa com uma concentração muito baixa, acaba errando ali no começo da partida, e a torcida do Goiás, muito por conta da primeira passagem do Willian aqui também, em 2016, meio que ficou um nome marcado, sabe? Aí quando o cara pega na bola, erra 2 passes seguidos, já fica aquele burburinho no estádio. Isso, querendo ou não, mina a confiança do jogador. Por isso que eu acho que, mesmo igual eu falei, o Goiás agora para a Série B, acho que o Willian Oliveira até poderia ser uma opção bem interessante, sim. A questão é que esta motivação do cara, enfim, esta desconfiança da torcida, acaba pesando. Um jogador que nessa saída de bola ali já prejudicou o Goiás em várias vezes, como por exemplo no duelo diante do Corinthians fora de casa, ele recebe a bola livre ali de marcação e, sei lá, desliga do jogo, uma partida que inclusive o Willian vinha jogando muito bem. Então eu tenho essa preocupação em relação ao jogador. Porém, ele pode funcionar no Vitória. Como? Já falei, em um jogo defensivo, e no Goiás ele funcionou principalmente com o Armando Evangelista. O Willian Oliveira ele jogou muita bola em partidas, por exemplo, contra o América Mineiro fora, um espetáculo aquele jogo do Willian. Também contra o Fortaleza, aqui na Serrinha, jogou muito bem. Qual foi o outro jogo também que estava aqui na minha cabeça agora? Fortaleza em casa, América e Cruzeiro fora também, essas duas partidas no Independência, com o Willian Oliveira, uma ótima intensidade de jogo, marcação forte no meio de campo. Contra o Grêmio também em casa jogou bem, contra o Atlético Mineiro em jogo muito truncado. Então nesses jogos, igual eu falei, ele fez muito bem essa função, um primeiro volante. À frente do Willian Oliveira ficava o Morelli. Ele é um volante que chega mais até a grande área, e um pouco mais à frente o Guilherme Marques. O Goiás que jogava com o técnico português Armando Evangelista e um esquema muito defensivo, então voltava todo mundo. O Willian Oliveira ele ficava quase como um terceiro zagueiro ali pelo lado esquerdo do campo, mais para tirar aquelas bolas de cabeça, enfim, cruzamentos no primeiro pau. O Guilherme Marques, camisa 10 também, voltava bastante, além dos dois alas. É um time muito defensivo do Goiás nessa atual disputa da Série A. O Anderson Oliveira voltava bastante ali pelo lado direito, e o Alano ele fazia quase que uma espécie de um lateral esquerdo, um segundo, uma dupla de lateral esquerdo, ali pelo lado, obviamente, esquerdo do campo. Então o Willian Oliveira se encaixava bem, conseguia tirar boas bolas de cabeça, boas recuperadas e também esta inversão de jogo. Quando era uma partida onde o Goiás precisava mais ter a posse de bola, sair com qualidade ali de trás, aí era de fato uma negação, sabe? Então por isso que eu tenho esta preocupação com o Willian Oliveira, sabe? Um jogador que pode sim dar certo, igual eu falei, é importante uma Série A, tem que o Vitória ter mais jogos difíceis do que fáceis, né, na primeira divisão, então pode ser um jogador que dê certo, sabe? Nessa parte de intensidade, de dedicação dentro de campo, é um ponto pra gente ressaltar. É um jogador muito certo, muito honesto, você não vê nada do Willian Oliveira de noitada, de cartão amarelo para ficar fora de jogo, nada disso. É um cara extremamente sério, profissional. Nisso você pode ter certeza, o Willian Oliveira não dará trabalho algum para o torcedor do Leão. A questão é igual eu falei, dentro de campo alternou entre altos
e baixos. Não faria essa contratação, sendo bem sincero, sendo o diretor do Vitória, eu buscaria jogadores com outro perfil para a Série A do ano que vem. Mas se é uma opção dentro do mercado, livre, sem ter que pagar, por exemplo, nenhuma quantidade absurda de transferência, de salário, beleza, acho que é uma aposta válida. Já falei, por conhecer o jogador, eu tentaria fazer uma aposta diferente. Ainda assim, acho que pode dar certo no Vitória. Igual eu falei, não sou o dono da razão, tento questionar aqui e colocar as duas possibilidades, as duas maneiras, onde ele foi muito mal pelo Goiás no primeiro semestre, em determinado momento, onde o Goiás não levava gol de quase ninguém nesta Série A, o Goiás ficou mais de 11 jogos sem levar 2 gols em uma partida, mesmo com um elenco bastante frágil. E com o Willian Oliveira sendo uma referência muito boa ali dentro da grande área. Não espere dele muita qualidade técnica, finalização de fora, grandes passes, nada disso, sabe? Mas um jogador para ser esse primeiro volante pode ser sim que funcione, volto a dizer, apesar de que eu buscaria um jogador diferente no Leão, né? Eu acho bom também ressaltar que cada caso é um caso, né? Uma nova temporada, um novo ambiente, um novo clube, talvez possa conseguir algo diferente. Eu sou muito a favor de mudança de ambientes para jogadores que muitas das vezes é igual, por exemplo, em clubes rebaixados. Acaba fazendo uma contratação, o torcedor acaba chiando, né? Fala, pô, mas o cara acabou de cair por lá e vai chegar por aqui. Beleza, mas ainda assim você consegue encontrar bons valores individuais e mesmo em clubes com campanhas ruins ou até mesmo mudança de ambiente fazendo o jogador se encontrar, como por exemplo com a chegada do Armando Evangelista. O Willian Oliveira passou a jogar muito mais bola do que, por exemplo, com o Guto Ferreira no começo do ano ou com o interino Emerson Ávila antes da presença do português. Só para falar rapidamente da carreira, o Willian Oliveira revelado pelo Fluminense, passa no Sport, Goiás, Mirassol, América Mineiro, Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani em 2018, Chapecoense, Ceará, Cruzeiro e Goiás. Foi campeão da Série B 3 vezes, né? Uma pelo Cruzeiro em 2022, outra pela Chapecoense em 2020 e a primeira em 2017 pelo América Mineiro. Para finalizar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre um outro jogador que pertence ao Goiás, também tem passagem nas categorias de base do Londrina, no interior do futebol mineiro, que é o zagueiro Ian Souto. Ian Souto que foi bem mais reserva do que titular nessa disputa da Série B do Brasileirão, porém sempre deixando aquela dúvida no torcedor por ser um jogador muito jovem, tem apenas 22 anos de idade, emprestado pelo Goiás ao Vitória até o final da Série B, tem vínculo no Esmeraldino até dezembro da temporada de 2024. Segundo informações, vou pegar aqui direitinho para vocês, do jornalista Nuno Krause, o Vitória, mesmo já tendo despedido, enfim, do Ian Souto, chegou a procurar a diretoria com uma possível opção de compra, né? O zagueiro Ian Souto foi procurado pela diretoria do Leão para uma opção de compra. A questão é que a multa rescisória do jogador no Goiás é de 5 milhões e 300 mil reais. Fez com que o Vitória recuasse e o Ian Souto a tendência é que comece o campeonato goiano do ano que vem vestir na camisa do Goiás. Sobre essas propostas, de fato, o Ian Souto que já recebeu ofertas pelo Goiás, inclusive, no ano passado, porém, como o Goiás ele só tem 50% dos direitos econômicos do zagueirão, 50% é do Goiás e o restante pertence ao Floresta, clube do Ceará. Como o Goiás só tem 50%, até chegou outras propostas no ano passado, ali na casa de 4, 5 milhões de reais, o Goiás acabou recusando porque entendia que o jogador poderia ter essa valorização maior no longo prazo e recebendo apenas 50% desta quantia não sobraria tanta coisa. Apesar disso, dependendo de uma proposta do Vitória nesta reta final de temporada, até poderia ser valores menores do que esses, por exemplo, da sua multa rescisória. Talvez aí uns 3 milhões e meio de reais. Acho que o Goiás liberaria sim o Ian Souto visando o ano que vem. É um jogador que também já alternou bons momentos aqui em Goiânia. Na Série A do ano passado conseguiu realizar bons jogos, igual por exemplo diante do Cuiabá na Serrinha, também contra o Corinthians fora, contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil e outros momentos muito ruins, sabe, de vaciladas assim tremendas. Então está queimado com a torcida. Nesse campeonato goiano também foi expulso em um jogo contra o Vila Nova na Serrinha, bem no comecinho do jogo. Apesar que o Goiás ganhou aquele jogo, mas o cara que ficou bastante queimado aqui no Goiás. Então acho que dependendo da oferta do Vitória, poderia sim contar com o jogador. Em definitivo, o Ian Souto, que pelo Leão realizou apenas 14 jogos nesta Série B, a última delas contra a Chapecoense, foi titular. Ele que alternou entre tanto o zagueiro quanto também lateral direito pelo Vitória na Série B. Das suas 14 partidas realizadas, 11 delas como titular, principalmente mais já para a reta final. Ficou um tempão no banco de reservas, reapareceu, se não estiver enganado, naquele jogo
contra o Tombense fora de casa e até foi um bom nome na composição do elenco. É igual eu falei, o Ian Souto ele tem passagens pelo Londrina, também União do Mato Grosso do Sul, na equipe sub-20, estreia no profissional ali no Mato Grosso também, passa no Boston City, em Minas Gerais e no Floresta, com a boa disputa da Copa do Nordeste do ano passado, chamando a atenção do Goiás, 20 partidas pelo Verdão e um gol marcado. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, ative também as notificações e confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Black Card, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. O meu canal do Goiás, o Goiás News, também vou deixar mais informações logo aqui abaixo e o link da HeróiBet, caixa de apostas esportivas para você ter R$25 de bônus gratuitamente, só fazer o cadastro pelo link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!